Fala aí, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do CH Hipnocast. E para quem ainda não me conhece, sou Carlos Henrique, sou cirurgião dentista, hipnoterapeuta e também trabalho com programação neurolinguística. E eu criei esse podcast aqui para ajudar você a destravar os seus padrões e ter um resultado mais produtivo na sua vida pessoal e profissional também, tá? Conteúdo aqui voltado à odontologia, hipnoterapia e negócios. E sempre estou em busca de especialistas em diversos assuntos para que a gente possa conversar e debater temas aqui e, através disso, gerar um conteúdo de autoridade que possa ajudar no seu dia a dia. E hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que é cirurgião dentista também, especialista em ortodontia, professor da Unicid, Universidade Cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Silvio Gonçalves Filho. Obrigado, Carlos, pelo convite, a oportunidade de a gente bater um papo a respeito de um assunto que é importante na minha vida, algo que tá na minha vida já há algum tempo. Estou à disposição. Obrigado por ter aceito o convite, Imagina. né? Demorou. Você era o meu primeiro convidado. Poxa. Quando eu criei esse podcast, já pensei direto Que legal. na sua história, na sua autoridade, naquilo que você pratica todo dia. Falei, o Silvio tem que estar no meu podcast. Que bom, fico feliz. Né? E obrigado Enfim, pela chegou a sua hora. presença. E me responde, quem é o Dr. Silvio Gonçalves Filho? Bom, eu costumo dizer que eu tive muita sorte na vida. Nas férias de julho, eu fui visitar meu tio, Miguel Benvenga, para ver se eu precisava usar aparelho. Isso eu estava com 14 anos. E aí, não precisa, você tem oclusão normal. E eu, batendo papo com meu tio, ele falou, poxa, fica aí nas suas férias de julho para ver o que é odontologia, como trabalha, isso lá há bastante tempo atrás, né? Já vou completar 50 anos de contato com a ortodontia. Dá tempo, hein? Aí, a partir desse momento que eu fui ver a necessidade de usar aparelho, fiquei com meu tio, até hoje estou na ortodontia. E aí segui o caminho e tive a oportunidade de ter um professor particular dia a dia do lado, né? Ingressei na faculdade, antes de fazer odontologia, eu fiz o curso aqui na Metodista, que era em nível superior de prótese, infelizmente acabou, era um curso bastante bom, e desde esse tempo convivendo com a ortodontia. Então, essa é a história do Silvio. Tenho clínica até hoje, estou dando aula em 2 faculdades, sempre dei aula só em especialidade. Na Unicid, que por acaso é a escola que eu me formei, então foi um momento bastante interessante da minha vida, voltar para a minha escola como professor, e também hoje dou aula na Santa Casa de São Paulo. Ah, que legal. Então, é uma coisa bastante desafiadora, no sentido de você estar sempre se preparando e tal. Enfim, é uma coisa que me dá bastante ânimo. Que legal. E a ortodontia é sua paixão? Sem dúvida, é uma das paixões da minha vida. E você, quando pensou em fazer ortodontia, foi a referência dos seus tios? Ou você foi só você ingressou na odontologia através da sua família? E a ortodontia você descobriu ela quando? O meu tio era ortodontista já nessa época, né? Então eu entrei na odontologia pela porta da ortodontia. Ah, entendi. E me apaixonei, achei uma coisa, um mundo diferente, né? Eu não imaginava a necessidade, por exemplo, de conhecer matemática, conhecer física. Na odontologia, especificamente na ortodontia, uma coisa muito mais ampla do que a ideia que eu tinha, apesar de 15 anos, né? De idade. E isso cada vez mais vai se mostrando algo que permanentemente é apaixonante, né? Essa coisa da ortodontia. E a ortodontia ela é uma faculdade à parte, né? Eu penso que sim. Ela, pelo pouco que eu estudei sobre orto, você, hoje em dia é o quê? São 3 ou 4 anos de 3 especialização? anos em média, né? 30 meses, 36 meses, Mas varia é um pouco. uma especialidade que você não para, né? Eu penso que não. A tecnologia que revoluciona o mundo, obviamente revoluciona a minha especialidade. Então, os conceitos mudam, o conhecimento muda muito, é algo intenso, algo que até hoje eu tenho como hábito, e digo para meus alunos, o hábito de estudar, de ler, você precisa ter. Isso é uma coisa que me encanta. Eu vejo, às vezes, eu estou lá no consultório lendo um artigo praticamente todos os dias, e a hora que eu percebo, eu estou há 1 hora lendo, pensando. Isso rejuvenesce, eu acho. Eu acho que o que falta é você formalizar pensamentos, estratégias com você mesmo, né? Às vezes você ser crítico com aquilo que você já tem de habilidade na ortodontia,
para gerar algo novo, né? Acho que entender cenários, por mais que não sei se são várias técnicas, várias É, filosofias, né, é, de maneiras de tratamentos, tratar, é. mas só que eu acho que o pensamento humano, no caso o seu, você consegue ainda extrair algo além daquilo que já tem, né? Que é algo que vem seu, né? Quando você coloca a sua individualidade baseada no teu preparo técnico, né, isso é que torna a especialidade, seja ela qual for, algo encantador, porque você vai se utilizar da tua experiência, do teu conhecimento, e vai aplicar, vamos dizer, uma tática de tratamento, uma maneira de tratar, que aí tem a sua cara, né? Então, é legal você perceber, até por conta do meu histórico na ortodontia, eu convivi com uma revolução na ortodontia, né? Não uma evolução, mas uma revolução. Quando eu comecei, não havia bract colado, ainda era banda no comecinho Sim. lá, né? Com o meu tio. Não havia radiografia digital, era uma radiografia simples como uma periapical. E hoje a gente está num tempo em que mais algum espaço de tempo pequeno, o protocolo de avaliação vai ser numa tomografia. Sim. Então, isso para dizer de diagnóstico, né? O material, as ligas metálicas. Então, isso é uma experiência E era fantástica, né? mais trabalhoso Era mais na velha guarda? trabalhoso, sim, acho que sim, era mais trabalhoso e era mais limitado até em termos de você adquirir conhecimento. Eu, de vez em quando, cito que na minha graduação, se você precisasse estudar algo, você não tinha a quantidade de livros que você tem hoje e não tinha sequer acesso a artigos. Então, eu me lembro que a gente, quando precisava de um artigo de determinado assunto, não só da ortodontia, você requisitava isso na USP, ia até a USP ou até por fax, né? Depois, você requisitava o artigo e depois de 30 dias você ia buscar esse artigo em Xerox. Nossa. Hoje, com o celular, você consegue imediatamente, né? Até porque o planejamento demanda de informação. E até ter esse prazo de informação, o tratamento. A coisa revolucionou. Eu costumo dizer que antigamente você precisava mergulhar, vamos dizer, no fundo de um poço para adquirir conhecimento. E aí você conseguia suprir a sua necessidade de conhecimento. Hoje, ao contrário, penso que a diferença das gerações. O conhecimento está na superfície do oceano. Tem muito conhecimento. E, infelizmente, a característica ruim do progresso, entre tudo que tem de bom, a característica ruim do progresso é que as pessoas têm uma avalanche de informação e pouca profundidade de conhecimento. Sim. Óbvio que isso é só uma característica ruim dentro de uma coisa que é inexorável. O avanço tem que ser assim, a ciência continua evoluindo e perceber essa evolução humana a partir da minha especialidade, acho que é algo fantástico, né? E você acha que o excesso de informação, né? Antes as pessoas precisavam ir atrás, né? Como se fosse aquilo que você relatou, um oceano, você precisa descer para poder trazer algo válido. É, Hoje em dia na superfície está cheio. é, Isso não torna os profissionais mais reféns da facilidade que tem em informação? eu E acho. não, porque eu acho assim, ó, se Hum, você não, você tem a facilidade da informação, você não pensa muito. Fica fácil para você adquirir aquilo ali rápido, né? Mas também não forma um pensamento crítico. Eu não sei se faz sentido para faz você. sentido, sim. Isso me faz repensar que o que é melhor, né? Antigamente era melhor ou agora é melhor? Eu não tenho dúvida nenhuma que agora é muito melhor. Por quê? Porque naquele tempo, se você tivesse um espírito de tentar melhorar a sua profissão, seja clinicamente, academicamente, pesquisando, você não tinha muito o que fazer, você não tinha muito material. Hoje não, hoje você tem material. Então, o acesso à informação é algo fantástico. E aí penso que vai depender do ser humano individualmente. E isso não mudou. Como a reação. Hoje você tem aí, vamos dizer, tecnicamente, materiais fantásticos. E antigamente você tinha a banda e um fiozinho metálico. Aquilo era mais difícil, eventualmente mais complicado, mas a resposta do organismo há 50 anos atrás e hoje é a mesma. Então, para o paciente facilitou alguma coisa, para a excelência do tratamento facilitou bastante. E o que não mudou é que o indivíduo que vai exercer a especialidade tem a mesma perspectiva que meu tio tinha há 50, 60 anos atrás.
que tipo de ortodontia eu quero fazer, que tipo de profissional eu quero ser. Isso não mudou, isso é da essência do ser humano, do Sim, profissional, né? Nesse sentido, eu acho que hoje está mais possível aquele que quer fazer uma boa odontologia, isso está mais próximo, né? sim. E hoje, com base no que você vê no mercado hoje, temos os alinhadores invisíveis, né? É, Não sei se você... O que que você vê, né, nessa evolução que teve a ortodontia? eu acho fantástico, é uma coisa que funciona sem sombra de dúvida, né? A gente faz uma piada que não corresponde à realidade, mas é uma piada para chamar a atenção, né? A piada que se faz há muito tempo é que alinhadores invisíveis produzem resultado idem, invisível. É uma mentira. Se você buscar na literatura de 30, 40 anos atrás, quando começaram os alinhadores, você já tinha ótimos resultados. E hoje, especificamente, pela também, outra vez, tecnologia que avançou, você tem resultados espetaculares com alinhadores. Eu até acho que é uma injustiça utilizar esse termo alinhador. Isso diminui a importância do tratamento e a importância da ferramenta chamada alinhador. Deveria ser um nome mais conveniente. Agora, é inegável que essa ferramenta, como qualquer outra, um bract metálico, um bract estético, um alinhador, essas são ferramentas que você precisa criar um aprendizado, uma experiência, e penso eu que o ortodontista que utiliza alinhador e o paciente precisam ser de um nível superior. É de difícil domínio e a colaboração do paciente não é igual àquele paciente que usa um aparelho hoje chamado convencional, né? Sim. Além disso, é fantástico, funciona bem, está cheio de casos bem tratados, eu utilizo no consultório, então acho legal. Sim. E com base nesses alinhadores, hoje temos, pelo que eu conheço, não É. sou ortodontista, mas temos o Invisalign, né, que é o de mais renome, tem a Sou Smile, né? Existem aí Tem algumas alguns, né? marcas, mas E todos o ainda mesmo princípio. o mesmo princípio, né? É um estudo feito a partir de uma tomografia, uma coisa sofisticada, né? Eu penso que me parece o Invisalign ainda ser tecnicamente o mais competente. Essa diferença está cada vez menor. Eu penso que o problema maior disso ainda é para o paciente, no meu universo, obviamente, o custo, né? O custo é elevado E, mesmo. e vejo também aí uma característica comum a qualquer lançamento eh, técnico, que é a parte mercadológica da coisa ainda muito forte, né? Tudo bem, entrar no dia a dia dos consultórios é através do mercado, eu compreendo isso, mas isso tem que logo se posicionar como mais uma ferramenta, né? O importante, e a ortodontia tem lutado para isso, que se você vai usar ou um bract, ou um alinhador, ou qualquer outra coisa, a ortopedia, essas são, nesse instante, no meu modo de ver, ferramentas para tratar um indivíduo. Todas essas ferramentas dependem de um diagnóstico correto. E aí eu acho que não pode haver diferença entre profissionais em função da ferramenta a ser usada. O diagnóstico tem que ser um senso comum. E isso sim, a profissão tem evoluído bastante. Hoje, eu penso que não se admite um mau diagnóstico por falta de material a ser colhido, desde o exame clínico até o exame complementar, para tratar bem o paciente. Normalmente, o problema que a gente vê, infelizmente, é a eventual falta de competência ou interesse do profissional para tratar o caso. Em conjunto com isso, a colaboração do paciente. O paciente hoje não dá o valor para a ortodontia que dava antigamente, na minha experiência, né? Entendi. E na sua prática clínica, no seu Hum. consultório, quais são os tratamentos mais comuns que existem, que nem, geralmente tem um padrão de pessoas, né? X número de pessoas vem num padrão, né, com a sua saúde bucal, precisando da ortodontia. Você consegue falar como que funciona o tipo de tratamento mais comum que aparece para você fazer no seu consultório, na sua prática?
Você diz especificamente na Na ortodontia? ortodontia. Tá, eu acho que hoje a ortodontia assume um aspecto importante para o paciente, eminentemente estético, né? Então buscam mais pelo fator estético É, mesmo. eu nunca tive um paciente que chegasse no meu consultório e falando que, eu vim buscar uma melhora da minha mastigação, a fisiologia. eh, Isso me parece até que, de certa forma, é senso comum no clínico geral da odontologia. Ele indica muito mais por uma condição estética do que funcional. Isso é uma defasagem que precisa ser suprida o mais rápido possível. É o binômio da medicina, forma e função, né? Sim. E a própria ortodontia ainda tem muito que estudar nessa forma e função. Acho que a gente ainda está, embora evoluiu bastante, estamos rudimentarmente pensando em dentes e ossos, esquecendo que nós estamos tratando de parte do sistema estomatognático. E aí nós vamos ter que obrigatoriamente envolver musculatura, inervação, irrigação, compreender a fisiologia do movimento. Falta ainda um domínio ainda maior do profissional nesse É, sentido, né? porque não envolve só dente, né? Eu acho que Exatamente. o clínico geral que avalia, para É, uma ortodontia tá olhando o dente, posição de exatamente. dente, né? E O- vai além disso. Você imaginou como é a mastigação de uma pessoa e como é do aspecto até psicológico? Que consequência tem para um adolescente que vive num momento que a estética é preponderante, envelhecer é ruim, né? Então, que aspecto tem do ponto de vista social, psicológico, estar com uma maloclusão, estar com uma deficiência esqueletal, apresentar esse tipo de coisa? Que perspectiva ele tem do tratamento ortodôntico? Que dimensão ele dá ao tratamento ortodôntico? Será que ele entende que é possível mudar a posição dos dentes esteticamente e funcionalmente? Será que ele entende que às vezes a necessidade é esqueletal, muscular? Ou será que ele dá para a ortodontia a mesma importância, sem desmerecer outra área, de um cabeleireiro? Será que ele vai ao cabeleireiro e vai ao dentista com a mesma ideia estética só? Como será isso aí? E qual é a postura que tem o profissional da ortodontia nesse sentido? Né? Não desmerecendo a estética, obviamente, mas ligando a estética com as outras características que deveriam ter o tratamento do nosso É porque paciente. vai mais de uma conscientização, né? Você É, vai devolver estética, só que eu acredito que o paciente ele não entenda muito a função, a importância da função que a ortodontia vai devolver, por né? isso eu volto no ponto de que o profissional precisa se formar bem para informar o paciente a dimensão do tratamento que ele está adquirindo, que passa pela estética e por muitas outras E coisas, isso né? também aumenta a credibilidade do profissional, né? Que Não ele vai tenho vender dúvida. uma transformação, ele vai, né, o processo de tratamento dele vai de uma transformação, e não só a estética. Eu não vou, simplesmente eu não vou pegar ele do ponto A, do ponto B e falar, ó, seu dente está assim, ele vai voltar a ficar nessa posição. Não, é toda uma condução de... Demora quanto tempo, mais ou menos, em média? 2 anos e meio, três O anos? tratamento, no meu universo, na minha maneira de tratar, na minha experiência, um tratamento, em média, leva aí entre 2 anos e meio, 3, é o tempo. E você acredita que esse prazo com a tecnologia não reduz? Porque depende muito Hum, também do organismo, Eu, né? eu, eu penso que não. É sempre respeitando o organismo, né? Eu desconfio de tratamentos rápidos, eu desconfio de propagandas. Esse aparelho é mais rápido que o outro, porque, volto a dizer, a ferramenta é o instrumento pelo qual o especialista, o profissional, vai tratar de um indivíduo que, ao ser colocada essa ferramenta na boca do paciente, vai gerar uma resposta fisiológica. E essa não muda. Eu não posso acreditar que uma ferramenta produza um resultado é, clinicamente mais rápido que outra, a ponto de dizer esse tratamento é mais rápido. Isso não se comprova, na Porque minha experiência e nos artigos que a gente vê. Isso porque aconteceu muitas vezes, né? vai, querendo ou não, a odontologia, ela depende do corpo, da fisiologia, de toda a Exatamente. resposta que o corpo vai dar pro profissional. Eu penso que o dentista que está iniciando na ortodontia se encanta com a tecnologia e deixa no segundo plano, pelo menos no início da especialidade, a fundamental compreensão da fisiologia do movimento, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser dominada
com a mesma importância que se domina o diagnóstico e suas ferramentas, a mecânica e suas ferramentas. A fisiologia é algo fundamental, primordial para aplicar essas ferramentas, não é? Sim. E a gente tem no Brasil profissionais espetaculares, né? A gente pode citar alguns aí que, poxa vida, revolucionam a gama de conhecimento das especialidades, né? Eu tenho uma paixão acadêmica pelo professor Consolaro. A minha vida mudou a partir dos artigos que eu pude ter acesso, do livro dele e tantos outros profissionais, para não ser injusto, né? Então, o conhecimento está aí. Cabe ao profissional assimilar isso aí. Que bacana. E professor há 40 anos. Há 40 anos já. É tempo, hein? E como que você lida com o preparo dos seus alunos que ingressam na ortodontia? Eles vêm da graduação, se formam e escolhem a ortodontia pensando com um pensamento. Eles costumam ter o mesmo pensamento quando ingressam e você trabalha para que eles pensem diferente, ou não? Ou cada um é de um jeito. Tem pessoas que já vêm propondo pensamento diferente na ortodontia, ou como que você lida quando eles ingressam? Nesse tempo em que eu estou ligado ao ensino, eu percebi uma diferença importante. Até porque hoje nós temos curso de especialidade e facilmente a gente consegue chegar a um curso. E antigamente não. Por exemplo, quando o primeiro lugar que eu dei aula com o meu tio, assistente do meu tio, foi em Bragança Paulista. E eu me lembro que havia um limite de vagas, 12 alunos por turma, e terminando uma turma você iniciava outra. Então havia uma concorrência absurda. E eu me lembro de exames onde a gente tinha lá uma média de 40, 50 candidatos por vaga. Então, isso acirrava absurdamente a concorrência. Você acabava tendo alunos com uma formação bastante boa, né? Hoje não, hoje a gente percebe alguma deficiência na formação básica do aluno que ingressa na especialidade e ele precisa ser estimulado a voltar às matérias básicas para reforçar isso, como se fosse uma tabuada, né? Para depois fazer a equação de segundo grau. Eu sempre uso essa maneira de explicar para os pacientes, para os alunos, o que é a ortodontia, né? Você precisa do subsídio básico para conseguir entender as coisas. E você enxerga as dificuldades que eles encontram ingressando. Tem um padrão de dificuldade? Que nem, ó, eles vêm não sabendo anatomia. Eles Sim, vêm não sabendo tem um padrão. Fisiologia. Infelizmente tem um E padrão. quais são? Eu acho que é a falta de boa formação nas áreas básicas. Não tem um domínio de biologia, não tem um domínio de anatomia, não tem um domínio de histologia, então compromete bastante a curva de aprendizado. Você precisa dar uma estimulada, uma orientada nesse aspecto. Então, o aluno que pensa em ingressar na ortodontia, o básico ele tem que saber histologia, microbiologia, Tudo fisiologia, isso. anatomia, que são que nos por primeiros aquilo semestres eles já explicam. E matemática. Uma matemática simples, parte da geometria, porque o instrumento de avaliação, depois disso, vai ser uma cefalometria, né? A cefalometria está na ortodontia como uma planta está na engenharia. Sim. Imagina você construir alguma coisa onde você não chega ao detalhe de estudar o terreno, ver que tipo de proporção você vai ter das estruturas envolvidas numa casa. A ortodontia, se não for encarada dessa maneira, não é uma ortodontia, no meu modo de ver, séria. Bacana, Silvio. E do seu ponto de vista, já na ortodontia, quais dificuldades você sente que os seus alunos têm quando eles começam? Porque geralmente o aluno ingressa na ortodontia e vê que é um bicho de sete cabeças. É muita informação, é aquilo que você falou, é algo complexo, é uma nova faculdade. Alguns desistem, né? Tem-se desistências por dificuldade, mas qual que você vê que é a maior dificuldade que eles têm? Ordenar o processo de aprendizado. As novas gerações
são um pouco imediatistas, né? Então eu digo que o aprendizado da ortodontia é como se você estivesse fazendo uma colcha de retalhos. Você vai aprendendo partes da ortodontia e que de um momento para outro, assim como num passe de mágica, como uma coisa, encaixa uma coisa na outra, né? Então, o aluno de pós-graduação em ortodontia, no meu modo de ver, tem que ter um pouquinho de maturidade e se livrar do imediatismo e entender que ele ingressa numa especialidade cru, como se estivesse ingressando na graduação. Ele não sabe na graduação nada. E em 4 anos ele aprende odontologia. Na ortodontia, a gente pode usar esse exemplo como o método, a curva de aprendizado de um aluno na ortodontia. Ele vai demorar 3 a 4 anos para aprender. Por outro lado, vamos dizer, há 40 anos atrás, depois de 3 anos de especialidade, eu não sei dizer se aquele profissional há 40 anos atrás estaria melhor preparado do que o profissional de hoje, se esse profissional de hoje se dedicar na mesma intensidade daquele de 40 anos atrás. Se ele se dedica à tecnologia de diagnóstico e de material, elimina a necessidade de ter experiência. Eu digo para os meus alunos o seguinte, quando eu estou explicando, vamos dizer, cefalometria, eu posso avaliar um paciente, do ponto de vista cefalométrico, em 3 minutos, e o meu aluno pode demorar 30 minutos, 10 vezes mais que eu. Mas o que eu avaliar, se eu usar o conhecimento científico, e o que ele vai avaliar se ele usar esse mesmo conhecimento científico, a resposta é igual para os dois. O que vale dizer que a minha experiência eventualmente me dá mais velocidade, mas nunca me dá mais capacidade. Chegou um momento da minha vida dando aula que eu percebi que a única vantagem que eu tinha sobre o meu aluno é que eu aprendi mais cedo do que ele. Quando eu informo a ele o que eu tenho na cabeça para fazer um diagnóstico, ele imediatamente assimila nessa colcha de retalho que um momento vai se unir, né? E ele consegue fazer uma ortodontia com a mesma qualidade ou melhor do que aquela que eu faço. Portanto, eu percebi que a experiência do professor, embora seja válida, ela não é fundamental para diferenciar esse professor. O aluno hoje tem a mesma característica que eu, para mim. Eu não sou melhor que ele, eu só comecei antes. Então, isso eu acho que é o que dá uma perspectiva para as especialidades bastante boa, né? A experiência, ela é importante, mas não é algo fundamental que diferencia profissionais. De outra maneira, você não precisa errar 10 anos para se tornar um bom profissional na ortodontia. Você pode ser um bom profissional a partir dos seus primeiros casos. Legal. E você, né, nas suas aulas, no seu processo ali de lecionar, você sente que os seus alunos eles estão mais propícios a escolher uma filosofia, né? Que são vários tipos de ortodontia, né? São várias técnicas diferentes. E tem alguns que querem um jeito mais rápido. Tem, eventualmente tem até pela imaturidade, pelo imediatismo, tem sim. Mas a gente costuma dizer que reforçar essa ideia que hoje em dia já não cabe mais na ortodontia técnicas diferentes como se fossem time de futebol. Não é possível você pensar que uma técnica hoje é preponderante melhor do que a outra. Não, as técnicas hoje estão num nível de sofisticação e domínio que você pode usar qualquer uma delas. E especialmente o ortodontista moderno hoje, ele deve conhecer várias técnicas. Por exemplo, a técnica que eu mais uso é uma técnica que alguns preconceituosamente chamam de ultrapassada. Chama-se técnica bioprogressiva de Ricketts. É uma técnica antiga. Olha, as técnicas são atemporais. A técnica lá desenvolvida por Engel, o pai da ortodontia científica, pode ser utilizada com bastante eficiência para tratar um número de casos importante hoje, né? Fazer boa ortodontia não é usar uma técnica moderníssima. Eventualmente mas fazer boa ortodontia, às vezes é o suficiente utilizar uma técnica chamada de ultrapassada. Então, você não pode ter hoje em dia preconceito com técnicas, porque são ferramentas, nada mais, né? Então, eu posso andar com um carro Volkswagen, um Fiat, outros, são marcas. Isso não faz muita diferença hoje no dia a dia. O resultado é o mesmo, né? Em busca do mesmo resultado. Exatamente. Eu me dou bem
com determinada ferramenta consigo bom resultado. O outro profissional consegue com outro. Ficou bom também? O conceito de reequilibrar o sistema estomatognático se alcançou? As técnicas são boas e acabou. E quando a pessoa escolhe uma técnica É. E ela não tem o resultado, por que ela não tem o resultado se levam ao mesmo lugar? É porque o profissional não soube trabalhar aquela técnica? Eu acho que Porque talvez daí essa seja a resposta mais comum. entra a questão de que uma é boa e uma é ruim por isso. Eu tenho insucesso e essa técnica não é boa. Não é que não é boa, é eu que não soube trabalhar. Talvez você ainda não esteja formado nessa técnica, a sua curva de aprendizado ainda não chegou no ápice. Porque eu não consigo, se você me perguntar, existe uma técnica ruim na ortodontia? Se você me perguntasse isso há 20, 30 anos atrás, talvez eu respondesse sim. Hoje não, porque eu, por exemplo, eu tenho uma boa biblioteca, eu tenho livros antigos, e eu vou olhar os casos naquele tempo, onde você tinha uma condição de diagnóstico ruim, e tem casos ótimos tratados. Então, como é que eu vou falar mal da técnica? Será que a técnica realmente é deficitária ou a formação do profissional ainda não chegou num nível suficiente para tratar? Porque se a gente pensar numa técnica nova, por exemplo, hoje, vamos dizer aí, sei lá, uma técnica qualquer, a técnica revolucionária do momento. Se você não tiver formado, por melhor que seja a técnica, seu resultado vai ser pífio. E hoje em dia, com a evolução, estão surgindo novas técnicas ou não? Ou sempre é aquele padrão Eu de acho que a antigamente, quando gente você estudava, ou surgiram novas vai referências? surgindo, especialmente a tecnologia vai trazendo materiais, ligas metálicas, desenho de bractes, isso sim tem mudado, mas técnica assim, na profundidade do que seria uma técnica, eu acho que elas são muito parecidas, né? Por exemplo, bractes. A gente tinha os bractes antigos, lá os primeiros bractes chamados edgewise, que você usava o mesmo bracte para todos os dentes. E depois isso levou à evolução, e aí nós tivemos na profissão a criação das prescrições. Então, por exemplo, o bracte tem lá uma inclinação da raiz de vestibular para palatino, que a gente chama de torque. Aí tem um bracte que tem 18 graus, outro que tem 20, outro tem 22, outro tem 24. Essa pequena diferença, será que é uma revolução? Será que vai tornar uma das técnicas mais eficiente que a outra? Eu penso que essa diferença não é importante e, de maneira geral, melhorou todas as técnicas. Então, Entendo. não faz muito sentido isso para mim. Né? Legal. E quanto à parte de fios, Hum, né? Antigamente tinha uma gama, tinha uma variedade de fios, restrita. Basicamente, porque parece que agora É. Evoluiu, né? Evoluiu. A gente pode dizer que antigamente, eu me lembro de quando eu era naquela fase dos 15, 16 anos, em que eu era um auxiliar dentro do consultório do meu tio tratava dos meus primos. E eu me lembro que existia aí aquelas frases feitas para explicar. Você ativava o aparelho de 15 em 15 dias e doía de 14 em 14 dias. Tinha que usar o extraoral, tinha que fazer extrações de premolares em 70, 80% dos casos, né? O arco era de 21 por 25 de aço, o slot era 22. Hoje você tem níquel titânio, você tem níquel titânio super elástico, você tem TMA, você tem gunmetal. Então, a sofisticação do material produz hoje um conforto para o paciente igual à eficiência da técnica. Hoje você pode tratar de uma pessoa de 50, 60 anos praticamente igual como você trata um adolescente. Se ele tiver saúde oral, a resposta é muito próxima. Que legal. E a ortodontia brasileira hoje, ela é uma das melhores da atualidade Eu no acho que ainda mundo? assim. Quais são os países que têm uma ortodontia de alto nível, que demandam mais, que ditam o ritmo da odontologia moderna, né? Da ortodontia moderna? Quais países que você acha que, esse país aqui tem uma filosofia legal, tá dando resultado mundial bacana? Eu sei que a odontologia brasileira, na nossa odontologia, ela é reconhecida mundialmente, a USP, Unifesp, sempre, né, estamos nos melhores. Mas tem outros países que você considera melhor do que o Brasil? Melhor?
Eventualmente, em um ou outro aspecto. Por Agregam, exemplo, né? agregam. Todos agregam de forma diferente. Alguns vetores da profissão como um todo podem ser melhor, por exemplo, nos Estados Unidos. Se eu quiser fazer uma pesquisa e quiser subsidiar isso através de uma empresa, obviamente que os Estados Unidos me oferece essa condição. Agora, se eu quiser estudar uma amostra de longo prazo, de uma técnica, de um diagnóstico, de algo qualquer, obviamente que o Japão vai me oferecer isso melhor. Já no Brasil, por exemplo, eu dou aula na Unicid, na Santa Casa, só para sul-americanos. Então, por que será que vêm ao Brasil esses dentistas para estudar com a gente? Tem uma série de aspectos, sem dúvida. Podemos pensar desde o econômico, oportunidade, mas é preponderante que as escolas brasileiras oferecem um nível de especialidade acima do padrão mundial, eu penso. Então, aqui é referência mesmo, né? A gente vê aí anualmente os rankings, né, das melhores universidades. Acredito eu que os profissionais aqui que geram um senso analítico, que realmente produzem artigos relevantes, por isso que torna a nossa odontologia entre as primeiras do mundo todo. Mas eu acredito que também seja a geografia, né, de cada lugar te dá uma resposta fisiológica diferente. Eu noto também, você me fez lembrar de outro aspecto, eu noto também que os alunos estrangeiros, quando chegam no Brasil, eles ainda têm o arquétipo do senhor professor doutor, como se o professor fosse a entidade maior daquela especialidade. E o brasileiro, pela sua característica, logo trata de pôr o aluno à vontade, né? Então, a gente percebe que a humanidade, a facilidade que o professor brasileiro, de forma geral, oferece a essas pessoas estrangeiras que vêm buscar conhecimento, também encanta na mesma proporção do que a capacidade dos profissionais, tecnicamente. Acho que o aspecto social, psicológico do professor é algo importante como característica de qualidade do professor brasileiro. Legal. E esses alunos que vêm, que são da América do Sul aqui, né, que procuram a odontologia aqui brasileira, eles vêm com qual expectativa? Qual a dificuldade que eles encontram lá? Eu percebo que alguns países da América do Sul ainda têm a característica que tinha o Brasil antigamente, a falta de oportunidade para aquele que quer fazer especialidade. Não tem escola, exigem que você estude ortodontia em período integral. Para conseguir acesso às escolas, muitos reclamam que se você não tiver algum suporte político, conhecimento, você não consegue, né? E quando chega no Brasil, não, ao contrário. A equipe com a qual eu estou ligado, o professor Zé Raul Girondi, e todos os outros assistentes do nosso grupo, acolhem esses alunos de maneira bastante confortável, tranquilizadora para eles, e eles percebem que o acesso negado nos seus países de origem aqui não existe. Ao contrário, tem um estímulo e tem essa coisa de dizer que a gente é dentista igual. Então, qual é a sua dúvida? O que você quer aprender? Você precisa ser estimulado. Nós vamos te organizar, te orientar um processo de aprendizado. E sempre teve essa procura estrangeira para a nossa nós já estamos. Eu estou ligado com a especialidade de estrangeiros, já vai para 8 anos com a equipe que eu citei agora. E você acredita que eles, entre si, como procuram aqui? Saem de lá, às vezes de qual país? Bolívia? A gente tem bastante alunos da Colômbia, Peru, Chile, Equador, Bolívia. E eles vêm por América recomendação da odontologia? Começou com o professor Zé Raul lá na Unicid, quando ele me convidou para fazer parte da equipe, e aí os próprios alunos acabam por recomendar o curso com a gente. Entendi. Para onde você acha que a odontologia está indo? Hoje, você analisando tudo que você viveu já na odontologia, na ortodontia, e ver a tecnologia, tanto
da prática da ortodontia quanto mundial, quanto marketing, acesso à informação. Para onde você acha que vai a odontologia do jeito que está indo? A odontologia acho que segue o caminho de qualquer outra ciência médica, para ficar na parte médica, né? Está evoluindo de uma maneira fantástica. E para não ficar me referindo à parte boa que isso gera, talvez seja interessante chamar a atenção de que, junto com essa parte boa, vem algo que não é tão bom assim, que é uma comercialização da nossa especialidade, né? Que é uma diminuição da importância e até, eventualmente, uma banalização. Apesar dessa tecnologia toda, desse acesso a algo constantemente evoluindo, a gente não pode perder o respeito que a ciência médica necessita. Isso é atemporal, né? Ter o cuidado de não cair na parte ruim da comercial, da propaganda. Como eu brinco com os alunos, você ainda necessita estudar a partir de periódicos, de artigos, e não estudar pelo Instagram e pelo Facebook. Essas são ferramentas fundamentais que estão presentes no dia a dia de qualquer profissional de saúde, são necessárias, podem ser o início para despertar o interesse de você para alguma coisa, mas aprofundar o conhecimento a partir desta informação via Facebook, por exemplo, né, que já está caindo de moda, isso precisa ser ainda no meio acadêmico, eu penso. Entendi. Legal. E, bom, para quem não sabe, o Silvio, o Dr. Silvio, é um praticante de esporte. Sim, por um bom tempo ainda pratica. Ele atua com esporte de squash, né? Para quem não conhece, ele vai contar um pouquinho da importância que tem associar a sua prática profissional com algum esporte para poder render melhor na sua profissão, na sua vida pessoal também. E eu acho que é muito interessante. Eu mesmo recomendo para que tenha assim, um hobby além da odontologia, né? Para que alivie um pouco da pressão, porque senão você fica sempre no murcho, sempre analisando o caso e você não vive, né? E eu quero que você divida um pouco com a gente como que o esporte, o squash em si, ele te ajuda no seu dia a dia. O esporte foi uma coisa que entrou na minha vida um pouco tarde. Eu gostaria de ter conhecido o squash um pouco mais cedo, mas eu passei a praticar squash permanentemente a partir dos 50 anos. Eu sou um menino de 63, então tenho jogado aí constantemente nesses últimos 13 anos. Antes eu tive contato com o squash, mas não segui, até porque naquele tempo eu estava empenhado em me formar profissionalmente, né? Mas sei que a qualquer tempo o esporte é fundamental na sua vida para você manter a saúde física, fisiológica, psicológica e perceber que a tua profissão, embora seja algo que vai te encantar, que você vai se apaixonar, ela é parte do todo da sua vida, né? Eu costumo dizer que o squash me dá estímulo para eu me manter jovial. Da mesma forma que me deu o estímulo quando meu filho quis fazer odontologia, depois fez especialidade na ortodontia, foi meu aluno, fez implantologia. Então, existem coisas na vida que têm a mesma importância do que a sua profissão e devem ser levadas a sério como você deve levar a sério a sua profissão. Aí o squash se encaixa na minha vida. Fundamental. Né? E você Crio sente... amigos, crio outro círculo de interesses. Isso é fundamental. E é legal que você conecta com pessoa diferente, com filosofias diferentes, e acaba no final juntando uma engrenagem na outra e faz sentido, né? Isso completa a vida, né? Te mostra o que é a vida, né? Porque querendo ou não, a gente ainda funciona por estímulos neurais, ainda funciona por hormônios, e se a gente tem a mesma prática só de trabalhar, de fazer uma coisa só, a gente fica refém daquilo. Exatamente. Né? E a nossa mente ela precisa ser estimulada a outros cenários. A gente tende a se habituar, a se acostumar com quando a gente não faz nada. Eu acho que o esporte dá a chance de um auto-reconhecimento. O que eu sou capaz de fazer,
se eu sou uma pessoa regrada ou não, se eu consigo viver sob pressão, como eu me comporto em uma competição. Ou seja, o esporte é uma ferramenta para um autoconhecimento também. Sim. Então, o E esporte isso, é interessante. e todas essas sensações que o esporte te transmite, você consegue sentir isso na odontologia? Eu acho que, São semelhantes? eu acho que sim, com a experiência da vida, eu consigo hoje eh, juntar uma coisa a outra. Eu percebo um sentido comum na minha postura profissional, na minha postura no esporte, na minha postura do dia a dia. A minha profissão me ensina muito e me mostra muito do que eu sou, e o esporte também. Especialmente o esporte me encanta porque ele me mostra meus limites, minhas características. Eu consigo me enxergar a partir do esporte, né? Na profissão é um pouco difícil, especialmente no começo. Eu sempre brinco, você se acha um dos melhores. E a experiência vai te mostrar que você não é um dos melhores, né? Sempre E evolutivo, nem né? precisa, né? E nem precisa ser. O que você precisa ser é empenhado na sua profissão. E você vai progredindo na medida que você admite as suas falhas, as suas necessidades de constante evolução em qualquer área. O esporte é rápido nisso, né? O esporte mostra isso rápido para um jovem. A profissão, eventualmente, vai mostrar isso para uma pessoa num tempo um pouco maior. Então você acredita que o cirurgião dentista que conseguir quanto antes associar uma prática de esporte ou algum hábito saudável, o quanto antes melhor, ele tem um Soma. desempenho melhor na sua profissão se ele conseguir agregar Acho que na algo. vida, né? Também, na vida. Qualquer profissão que eu, pelo menos é o que eu acredito, né? Lógico que cada um tem a sua vida, cada um tem o É, seu tempo, a gente não consegue se colocar no lugar às vezes a pessoa pratica odontologia, trabalha num lugar que precisa pegar 2, 3 ônibus para chegar, é né? complicado. Momento da vida. Mas a gente tem que modelar pessoas de sucesso, né? São É, princípios da PNL. E é, uma delas é a modelagem. Se eu pensar como que você pensa, logo eu tendo a ter um resultado semelhante ao que você tem. Entendendo como que você faz, que nem é, você é um ortodontista de sucesso, você tem a sua prática nos esportes e pensa de uma forma. É, e é mais ou menos aquilo que você, como professor, entende que o seu aluno ele tem o acesso a perguntar qualquer coisa para você. Qualquer coisa. É, você sente que seus alunos não fazem perguntas específicas em outro cenário? Ou é só ortodontia? Não, não. Eu estimulo bastante os alunos e eu percebo, principalmente para o final do curso, eles têm interesse em visitar o consultório dos professores, Sim. inclusive o meu. Eles me perguntam quanto eu cobro, como eu lido com o paciente, que tipo de contrato eu tenho de trabalho com os meus pacientes, quantos funcionários, de que dias eu trabalho. Então, eu acho que o Toda a leque vai prática abrindo, clínica. vai Que abrindo. é isso que é interessante, não ficar só refém da, A do, parte da acadêmica especialidade só, e entender o consultório como um todo, né? Hoje você tem exatamente. seu consultório. Quanto tempo faz que você tem o seu consultório? Meu primeiro consultório em 1986, E era onde? no centro de Santo André, em cima de uma loja que não sei nem se existe hoje, Renótica, em frente ao Coração de Jesus. A minha primeira sala não tinha banheiro dentro, era fora. E eu tive que dividir, eu tinha uma cadeira, né? Hoje a minha clínica tem, para ortodontia, 5 cadeiras, né? Na minha graduação, eu não participei de nenhuma interodonto. Eu tinha que trabalhar e estudar, então é aquilo que você falava. O seu tempo qual é, né? Se você se compara com a outra pessoa, ela pode ser uma diretriz, uma informação, mas você não deve buscar o seu progresso em função da outra pessoa. Ela é só uma referência. Você tem que entender o seu momento. Sim. Houve um tempo em que eu não podia me dedicar a outras coisas, inclusive o esporte, porque eu tinha algo mais preponderante, me formar e continuar trabalhando. Então, há que se encaixar todas essas coisas aí na sua vida, né? Legal. E a sua experiência como empresário, com o seu consultório, com o seu dia a dia? Qual que é a sua maior dificuldade que você sente no seu negócio? Viver no Brasil. Né? É. Eu tive a oportunidade de dar aula na Europa, em Portugal, e um dos aprendizados que eu tive é que em países onde a sociedade tem mais equilíbrio, você não precisa se matar
Você não precisa correr atrás da vida. Basta trabalhar de maneira normal e você vai ter uma vida digna. Aqui no Brasil isso não é a verdade. Gerir uma clínica é algo desafiador, né? A gente tem tantas facetas da parte comercial de um consultório que eu acredito que o gerenciamento, a contabilidade tem a mesma importância para o profissional que tem, por exemplo, estudar anatomia e fisiologia, algo que as faculdades são muito carentes ainda, né? Entendo. E você acredita ser vantajoso o dentista que sai da graduação já montando consultório? Não. É um tiro no pé? Você acha que ele Eu acho que sim, deveria... o custo não se justifica no meu modo de ver. A tendência é que você trabalhe prestando serviço em alguma clínica, adquira algum grau de experiência, entenda qual é o mercado de trabalho no qual você se adapta. Eu posso trabalhar com a classe A, B, C ou D em São Paulo, em Santo André, em São Caetano. Então você tem que se conhecer como profissional e aí sim ter uma diretriz. Começar sem assimilar algo que o mercado vai te mostrar que a faculdade não te mostra, eu acho complicado. Hoje o mercado não te dá a chance de cometer erros. E você recomenda a odontologia hoje? Para quem Pergunta difícil. quiser entrar na profissão, quiser, com base em tudo que você vive até hoje. Como qualquer profissão, por exemplo, se você se identifica com a odontologia, eu recomendo fortemente. Ela é encantadora. Ela é algo que te vai estimular muito. Agora, se você se preocupa com outros aspectos da odontologia, será que eu consigo viver bem da odontologia? Pergunta difícil. Eu, infelizmente, tenho contato com excelentes pessoas que, por algum motivo, não conseguem sobreviver da odontologia. Isso é uma característica atual bastante relevante. Então, é difícil responder. Mas, como qualquer coisa, se você de fato está apaixonado por essa profissão, vale a pena. Vale a Legal. pena. E essa dificuldade que, segundo os amigos que você tem, os empresários que você convive, qual é a maior dificuldade que você sente que eles relatam para você para não ter às vezes a pessoa tem uma meta financeira e não consegue alcançar essa meta, e você acredita que é por que eles não alcançam? Você acha que é pelo cenário atual de imposto, de conduzir uma O clínica? custo de uma clínica é bastante alto, né? E é o aspecto, um dos tripés. Então, para você se dar bem do ponto de vista econômico na profissão, viver com dignidade, não ficar rico, viver com dignidade e tranquilidade, poder ter seu carro, ter a sua família, dar estudo aos seus filhos, ou seja, uma vida classe média normal, né? Sem pensar, vou ficar rico, nada disso. Eu acho que você precisa ter uma formação de gerenciamento numa clínica, entender o custo operacional de uma clínica, a dificuldade de formar uma clientela permanente, que não vai vir desses meios de propaganda que a gente já se referiu. Então, isso é um processo lento. Eu acho que essa é a dificuldade. E o que você faria diferente hoje? Se você fosse começar com o teu negócio, com um consultório do zero, o que você teria Teria atenção? feito aí algum curso de administração, marketing, gerenciamento, um curso de pós-graduação sério, né? Numa faculdade que me oferecesse, por exemplo, um curso na FGV, qualquer coisa nesse Entendo. sentido. Acho que é fundamental compreender isso, especialmente no Brasil. E você acredita que as dificuldades dos consultórios que você já presenciou, de colegas, enfim, acredita que o insucesso ou não bater a meta de cada consultório está ligado às pessoas, aos colaboradores, a todo o Sem time, a dúvida, toda a equipe? sem dúvida. Hoje eu tenho no meu consultório 8 funcionários, Sim, né? Você gerenciar esse pessoal é difícil, porque você vai gastar energia com o seu paciente, no planejamento, e com a tua equipe é impossível. Então você é obrigado a aprender a dividir tarefas e aí conhecer as tarefas tecnicamente para o seu profissional que vai te assessorar cumprir missões
com o pessoal, por exemplo, da recepção. Eu não posso ensinar a minha recepcionista a atender telefone e a falar. Eu tenho que ter alguém aí, um gerente, né, para poder falar. Eu tampouco gosto de passar orçamento e condições de pagamento para paciente. Essa não é minha função. Então eu tenho outra gerente para fazer isso. Eu penso que tem que dividir as funções numa empresa chamada odontologia, prestação de serviço odontológico, como você divide em qualquer outra empresa. Isso é fundamental, senão você não consegue. O médico de família já não existe mais nesse aspecto. E o dentista nunca existiu dessa forma, né? Então, Acabou. interessante é o dentista, para ele aplicar a sua prática clínica que ele optou, na sua especialidade, seria recomendado ter um gerente, né? Até para comandar toda a equipe, para ter fôlego no negócio, né? No meu Para caso, ter métricas. Porque exatamente. pense, se você for pensar em contabilidade, em fechar procedimentos, em a parte financeira, aí te embaralha e você não rende. Você não dá o seu 100%. E a qualidade da tua clínica diminui, né? Eu não consigo, por exemplo, pensar em orçar, passar orçamento, marcar hora e aí depois ir colar bracket, fazer um arco. Eu já vou estar cansado. O meu rendimento vai diminuir, óbvio. Então, você precisa ter pessoas competentes e da sua confiança para você dividir as tarefas do consultório, que são, em termos de importância, iguais, né? Eu tenho a mesma importância que a minha recepcionista quando atende telefone, só que a minha parte do tratamento é executar o tratamento odontológico especificamente, e a dela marcar a hora, assim vai. Eu acho que isso não deve ser pensado de outra forma. Todos, no conjunto da empresa, têm o mesmo grau de importância para que a empresa como um todo funcione. Que legal. E a sua clínica, o endereço de lá é? Rua Tabaiares, número 15, em Santo André. Tabaiares 15. E lá você tem todas as especialidades? Tenho tudo lá. Lá tem o Dr. Marcelo, que faz reabilitação, Isso. parte estética, tem você com a orto, tem clínicos, Dr. Wagner Nelly, que faz endo, tenho clínicos gerais, Sim. tenho tudo. Eu acho que hoje um consultório, uma clínica, necessita oferecer a maioria absoluta das especialidades. Tem que ser multidisciplinar, né? Não ser. adianta você ter um que faça tudo, que acaba não fazendo nada. E nem você consegue mandar para colegas, porque o teu cliente não quer sair para um consultório, para outro, ele quer tudo num centro só, como se fosse um hospital. Né? É interessante. E a sua clínica, ela está perto do Shopping ABC, né? Para quem é da região do ABC, é uma clínica de nome. Eu, né, já tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Silvio. Recomendo muito a clínica dele, né? Uma clínica com ambiente familiar, sempre profissionais capacitados, desde a moça colaboradora que faz a limpeza até o Dr. Silvio em si com seu atendimento. Sempre tratou todo mundo bem. Tive a oportunidade, tanto eu quanto minha esposa, de trabalhar com ele. E conheci a Cleide, né? Cleide está com você lá até hoje, né? Faz tempo minha funcionária mais velha de clínica, minha querida Cleide, uma colaboradora do meu coração. Você aí, colega, paciente que vir esse podcast aqui, tome um cafezinho da Cleide, vai lá para conhecer a clínica, tomar um cafezinho dela e fala que você viu o Carlos aqui do CH Hipnocast, ela vai saber quem é. Vocês batem um papo ali, com certeza vai ser um ambiente bem prazeroso. O Dr. Silvio, altamente capacitado, a equipe dele em resolver seu problema, desde reabilitação oral, a parte de ortodontia, que são, né, o tratamento através de aparelhos. Também trabalha com alinhadores invisíveis, né? Então, qualquer dúvida que você tiver referente à odontologia, que for da região ali do ABC, né, próximo a Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, eu faço o convite para que você vá até a clínica dele. Quer dar um cupom de desconto para as pessoas que veem esse vídeo? A gente pode, sem dúvida, criar alguma coisa assim, sem dúvida nenhuma. Tá. Quantos por cento dá desconto para quem? Só para quem vê? Nós temos um problema aí ético, né? Sim. O conselho não deixa a gente fazer esse tipo de coisa, mas sem dúvida a gente vai pensar em algo especial. Tem uma negociação boa, mas sem dúvida nenhuma. Facilidade de pagamento. Só negociar, chorar por um desconto. Sem dúvida nenhuma. E, bom, de acordo à ética que a gente pratica, mas eu vou conversar com ele em off. E para quem quiser mais informações do melhor tratamento, vocês podem chorar um desconto lá. Ou uma facilidade de pagamento, às vezes o preço cabe no seu bolso para qualquer procedimento. E é só procurar o Dr. Silvio, falar que você viu aqui no CH Hipnocast e ter a melhor negociação
possível, tá? Às vezes o paciente tem medo de negociar, É. acha que é muito caro ou que não sei o quê. Infelizmente, E acessível, né? completamente Hoje em dia, é, né, se for por questões financeiras, o paciente pode ficar despreocupado, totalmente, que sempre tem a melhor opção para qualquer tipo de tratamento, né? totalmente. É. Tem acompanhado as redes sociais, tanto da clínica quanto do seu filho Marcelo, que também é um especialista lá. E tem casos muito legais, né, de reabilitação, paciente Obrigado. feliz, resolve sua saúde bucal. É uma satisfação ter essa possibilidade de auxiliar as pessoas, né? Bacana, Silvio. Silvio, a gente vai finalizando e eu queria que você deixasse um recado, tá? Geralmente eu peço que deixe um recado para jovens, né, com seus 18 anos, que vão ingressar no mercado de trabalho, de acordo com a sua experiência. Se você indica odontologia ou não, ou alguma outra reflexão que você tenha. Que você Ok. deixe uma mensagem, a câmera é sua e a Obrigado. mensagem está aberta. Bom, eu acho que para aquelas pessoas que têm interesse na odontologia, se de fato isso é algo que não sai da sua cabeça, não pensa duas vezes. Vai atrás, vale a pena. A odontologia, apesar de tudo que a gente comentou, as dificuldades que o país oferece neste momento, a odontologia ainda te dá plena possibilidade de viver com dignidade, basta correr atrás disso, né? Estuda bastante, aprenda a gerenciar uma clínica, trabalhe com honestidade, não precisa ser gênio, não precisa ser super-homem, basta trabalhar. E pronto, como qualquer outra profissão, você vai se dar bem nisso. Que Essa é a legal. minha mensagem. Silvio, a gente vai finalizando. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu tá? que agradeço Eu essa acho que é um possibilidade. conteúdo valioso. Que bom. Anos de experiência, convivência, tanto positiva quanto dificuldades, né? E ainda assim você recomenda essa profissão tão linda que as pessoas que se identificarem com a odontologia, eu mesmo, quando eu ingressei, eu gostava muito de habilidades manuais, né? De mexer com coisas, eu não queria muito estar num escritório, né? Então eu peguei aquilo que eu senti que tinha habilidade e a odontologia me atendeu, né? Então eu fico muito feliz por você ter dividido esse espaço com a gente. Obrigado. Tá? Se você quiser deixar um recado para alguém, um abraço, algo mais que a gente não falou sobre o seu trabalho, sua clínica. Eu agradeço mais uma vez a você ter convidado, a Amanda, sua esposa, que trabalhou com a gente lá, uma menina especial que eu gosto bastante também, admiro vocês, e que você tenha também sucesso no teu projeto aí e que as coisas deem certo. Obrigado. Obrigado. As portas aqui sempre abertas para você, tá? Estou à disposição quando você... É só chamar. Muito bem. Então, pessoal, esse aqui foi mais um episódio do CH Hipnocast. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já siga aqui o nosso perfil nas redes sociais, tanto no Instagram, o @carloshipnoterapia e o @carloshipnocast. O contato também do Dr. Silvio vai ficar aqui no link da descrição. Também siga-nos no YouTube e também em todas as plataformas de streaming, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!